Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num dos símbolos, olha, talvez um dos mais antigos e poderosos que a humanidade conhece. É uma coisa que, sabe, não importa a cultura, não importa a época, sempre fascinou a gente, sempre nos inspirou a olhar para cima. É isso mesmo, vamos falar sobre o simbolismo sagrado da montanha. Bom, vamos direto ao que interessa, né? Já pararam para pensar nisso? Por que será que, de um jeito quase instintivo, a gente olha para um pico imponente e sente uma coisa diferente, uma conexão quase espiritual? O que tem nessas gigantes de rocha que mexe tanto com a gente lá no fundo? É exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Pois é, a verdade é que uma montanha, ela é muito, mas muito mais do que só um monte de rocha, né? Se a gente for ver no mundo inteiro, ela é tipo uma tela em branco, um lugar onde a humanidade foi lá e projetou tudo. As maiores esperanças, os medos, a busca por um sentido maior para a vida, é, sem dúvida, um símbolo universal. Agora, o que é mais interessante disso tudo é que esse poder, esse simbolismo todo, não vem de uma coisa só, não. Na verdade, ele vem de duas ideias centrais, que parecem até opostas, sabe? Mas que se encaixam perfeitamente. É um poder que nasce de uma dualidade mesmo. E olha só como essa dualidade fica clara. De um lado, a gente tem a altura, a verticalidade, né, o fato dela ser alta, de estar lá pertinho do céu, isso simboliza a transcendência, a nossa ligação com o que é divino. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, ela representa o centro, aquele ponto fixo, estável, sabe? De onde tudo parece partir e se organizar, o famoso eixo do mundo. Essa combinação, altura e centro, que é a grande chave da coisa. Esse conceito, esse tal de eixo do mundo, ou axis mundi, como se diz em latim, ele aparece em um monte de cosmologias antigas. A ideia é basicamente essa, que existe um ponto sagrado que liga o céu e a terra. E adivinha? Esse ponto é quase sempre uma montanha. A gente vê isso, por exemplo, com o Monte Meru, lá na Índia, ou o Khenluan, na China. É como se fosse o umbigo do mundo, sabe? O centro de tudo. Bom, e se a montanha é essa conexão com o divino, faz todo sentido ela ser vista como a casa dos deuses, né? Então vamos fazer um tour rapidinho pelo mundo para ver como essa ideia está em todo lugar. E a lista, olha, é impressionante, viu? Ela atravessa o planeta. Pensa bem, tem o Monte Olimpo na Grécia, a casa dos deuses, que a gente conhece, o Monte Sinai, super importante para as religiões abraâmicas, o Monte Fuji ou Fujiyama, lá no Japão, que é sagrado, a montanha de Kef no Islã, o Potala no Tibete. Dá para perceber o padrão, né? Cada cultura, cada povo, acaba elegendo a sua montanha sagrada, aquele portal para o divino. E talvez o exemplo mais conhecido de todos seja esse aqui. A imagem de Moisés recebendo as tábuas da lei lá no pico do Sinai. Nossa, é a representação perfeita dessa ideia toda. Para ter essa comunicação com o divino, é preciso subir, é preciso ascender. A grande revelação, ela acontece lá no topo. Ok, mas agora vamos virar um pouco a chave, porque essa subida não é só para fora. Sabe, não é só física. A escalada de uma montanha também é uma das metáforas mais fortes que existem para a nossa jornada interior, para a busca do autoconhecimento. Tem místicos, como São João da Cruz, por exemplo, que descreveram a vida espiritual exatamente como uma subida. É um processo com etapas bem claras. Começa ali na base, se preparando, se purificando. Aí vem a subida em si, que é perigosa, cheia de desafio e que força a gente a olhar para dentro. No meio dessa jornada vem o autoconhecimento. E lá no topo, o grande objetivo, a união com o divino. Lá na tradição taoísta, isso é levado de um jeito ainda mais literal. Para eles, entrar na montanha não era só uma metáfora para meditar, era um ato mesmo de se afastar do mundo para se alinhar com o Tao, com o caminho celeste e buscar a imortalidade. A montanha era, de fato, o lugar onde a transformação acontecia. Beleza, a gente já viajou pelo mundo, pela história. Tá, mas e aqui no Brasil, hein? Como é que esse simbolismo todo, tão profundo, aparece na nossa paisagem? Pois é, a gente tem um dos exemplos mais diretos, mais visualmente perfeitos desse simbolismo todo, o dedo de Deus. Fala a verdade, o nome já entrega tudo, né? É quase como a nossa montanha sagrada, um marco que aponta literalmente para o céu. Ele fica lá na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. É um pico com quase 1.700 metros de altura e o formato dele não tem como confundir. É isso mesmo, parece uma mão gigante com um dedo indicador apontando lá para cima. Um elo que a gente consegue ver entre a terra e o céu. E a importância cultural dele é tão, mas tão grande, que o dedo de Deus foi parar até em símbolos oficiais. Ele está na bandeira e no brasão do estado do Rio de Janeiro. E mais, está nos brasões das cidades ali da região, como Teresópolis, Coapimirim, Magé,
Ou seja, ele não é só um pedaço da paisagem, ele virou parte da identidade do lugar. Então, no fim das contas, a gente chega neste ponto. Quando alguém olha para uma montanha, não está vendo só rocha e terra. Está vendo, na verdade, um espelho, um reflexo da nossa própria busca, da busca humana por transcendência, por estabilidade, por um propósito maior. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão. Se as montanhas espalhadas pelo mundo são esses símbolos tão fortes dos ideais da humanidade, então vale a pena a gente se perguntar o que a nossa paisagem, essa que cerca a gente todo dia, diz sobre nós. O que ela diz sobre as nossas aspirações. Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito. Valeu, pessoal, e até a próxima.